Eu já tinha desistido de fazer react, né, daquelas cartas, aquelas 7 cartas circulares, porque já tinha passado muito tempo. O pessoal sabe que quem é, digamos assim, assíduo no canal, sabe que quando saíram as cartas, eu estava me recuperando de uma cirurgia, na verdade ainda estou, e aí no começo eu não consegui fazer vídeo, então aí como eu achei que já passou muito tempo, então eu já ia deixar isso para lá. Porém, agora com a entrevista do Marcelo do Arca Furada CCB, me trouxe assim a ideia de fazer mais uma dessas cartas, que é aquela circular 168, que é o que eu vou trazer aqui hoje. Vou trazer a entrevista, uma parte da entrevista do Marcelo também para o pastor Martinez, e a gente vai refletir sobre isso daí, que eu acho que é um tema muito interessante e tenho certeza que todos vocês que estão aí assistindo vão gostar bastante do vídeo. Então este é o assunto de hoje, então bora começar o vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. E eu quero pedir, antes de começar o vídeo, a ajuda de todos vocês que vocês gostam desse canal, gostam do conteúdo, então dê like, porque ajuda muito essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Então dê like, curta e compartilhe e deixe seus comentários aqui, porque ajuda muito também no engajamento do vídeo e para essa vídeo e esses conteúdos chegarem a muito mais pessoas. Também lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo ela tem um link para o nosso grupo no WhatsApp. O nosso grupo no WhatsApp, se você quiser receber as novidades todas, é legal, então entra lá, participa desse grupo. Inclusive, também lá dentro tem link para os nossos grupos de conversa. A gente tem um grupo no WhatsApp e temos um grupo no Telegram também, que é para trocar ideia, falar e tal. Então, se você quiser entrar, é só entrar lá e a gente troca ideia lá e conversa lá tem meu contato, então dá para vocês falarem comigo e tirar dúvidas aí e conversar sobre os assuntos. Bom, sem mais demoras aí, vamos para o assunto de hoje. Então o assunto de hoje é o seguinte, eu não sei quantos de vocês já assistiram, eu creio que muitos assistiram, porque esse vídeo viralizou, foi para todos os lugares, que foi a entrevista do Marcelo, lá do canal Arca Furada CCB, para o pastor Martinez, no canal CACP, é o nome do canal dele, né? É um canal de apologética muito bom, e ele fez essa entrevista e, sinceramente, acho que foi uma das entrevistas mais vergonhosas que eu já vi. Ele foi lá para defender o indefensável e foi um negócio aterrador. Se você não assistiu essa entrevista, assista, que você vai ver só como é duro você querer defender uma coisa sem base bíblica nenhuma. Aí você vai ver como o negócio é feio. Bom, mas para eu falar dessa entrevista como um todo, é muito difícil, porque é uma entrevista longa, 1h e cacetada, então eu resolvi pegar um pedaço dessa entrevista, talvez depois eu até pegue mais pedaços, mas por quê? Porque esse pedaço, ele tá falando, foi a última pergunta que foi feita pelo pastor Martinez referente àquela circular 168 de 2023 da CCB. Eu não lembro qual das circulares que é, se é a primeira, segunda, terceira, eu não me lembro que carta que é essa, mas essa circular, ela fala sobre aquela mudança no inário de contém a palavra de Deus e a Bíblia contém a palavra de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ele pegou isso e foi defender, e obviamente tentar defender o Braille, defender o indefensável, né? E é muito ridículo, assim. Então, eu vou pegar esse trecho da entrevista, eu não vou colocar o vídeo aqui, até porque eu não pedi autorização, né? Então, só vou colocar o áudio. Eu tenho certeza que os irmãos lá não achariam ruim, mas só para precaver, eu vou usar o áudio aqui, né? A parte do áudio, eu coloco o áudio aqui, então é por isso que eu não vou colocar pelos direitos de imagem, mas você vai ver.
a resposta do Marcelo, e com base na resposta dele eu vou fazer um react e vou trazer a circular que a gente está tratando, que é essa circular 168, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, para vocês verem. Talvez vocês não tenham se atentado para todos os detalhes dessa defesa e o quão ridícula é essa defesa, mas eu quero trazer isso daqui para a gente poder conversar sobre isso, porque é muito importante, porque esta mudança nos pontos de doutrina é uma mudança muito importante, é uma mudança que os pontos de doutrina da congregação anteriores, antes da modificação, eram pontos bíblicos, entendeu? A gente não podia dizer que não eram pontos bíblicos. Eram bíblicos até porque não foram criados pela congregação, foram criados por um grupo de irmãos ítalo-americanos na convenção do Niagara Falls, nos Estados Unidos. Então, eram pontos bíblicos, e aí eles mudaram 2 desses pontos que traz um problema muito grave para igrejas que se dizem evangélicas, entendeu? Então, um deles a gente vai analisar aqui agora. Bom, deixa eu colocar meu fone. Vou gravar isso daqui como se fosse uma live. Então, portanto, vou beber água e tal, porque eu quero gravar corrido, porque eu não tenho tempo de ficar particionando os vídeos como um todo. E eu acho que também é melhor assim. Eu acho que fica um negócio mais fidedigno a tudo aquilo que eu queria falar. Bom, deixa eu só habilitar aqui o som do desktop. Então, eu vou pegar, só para vocês terem referência, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é justamente a pergunta do pastor Martinez e a resposta do Marcelo. Para ser exato, eu estarei começando o vídeo aos 59 minutos e 32 segundos, que é quando eles tratam desse tema, e a gente vamos ouvir aí um pouco, peraí. Pedir perdão pelo que fez de errado no passado. Vamos para a última pergunta. Vocês fizeram uma Assembleia Geral com todos os anciãos. Aqui, deixa eu até dar um pause. Se vocês fizeram, é porque o Marcelo ali se colocou como representante da CCB. Mas assim, ele não é representante da CCB. Não, ele não fala pela CCB. Quem fala pela CCB é o Ministério de Ancião mais antigo. Ele não tem nenhum direito de representação da CCB. Ali nós fizemos isso, nós estamos trabalhando daquilo, nós vamos ver. Pô, esse nós que ele diz, não sei de onde ele tirou, porque ele não tem direito de representação nenhuma. Mas é só para deixar isso pontuado, tá? Para comunicar a Irmandade sobre a mudança do credo religioso da instituição, quanto à questão da Bíblia apenas com... Espera aí que entrou um comercial aqui, deixa eu só passar esse comercial, espera aí, deixa eu pular esse negócio. Foi. De amor, que já fizeram essas bobeiras doutrinárias humanas de vir pedir perdão para as pessoas. Eu acho. Como eu acho que a minha igreja também, e ela já fez, deveria sempre estar fazendo novamente. Desculpa, voltou muito. Fez de errado no passado. Agora Vamos vai. para a última pergunta. Voltou, não sei por quê. Vocês fizeram uma Assembleia Geral com todos os anciãos para comunicar a Irmandade sobre a mudança do credo religioso da instituição, quanto à questão da Bíblia apenas conter a palavra de Deus. Quando o ponto de doutrina da igreja estava perfeito. Por que essa alteração? Há alguma tendência à teologia liberal dentro da CCB? Bom, aqui cabe uma explicação muito boa, porque é o seguinte. Aliás, deixa eu até tirar esse fone aqui. E se esse vídeo ficar muito longo, eu talvez particione ele em 2 partes, mas eu quero que esse vídeo seja completo na explicação que eu gostaria de passar. Então vamos lá. Essa história da Bíblia ser a palavra de Deus, porque esse ponto de doutrina número 1 da CCB, até antes do Inário 5, ele diz assim: nós cremos na inteira Bíblia como sendo a palavra de Deus, ou a Bíblia como palavra de Deus. Era isso que dizia nesse ponto número 1, e depois ele mudou como contendo a palavra de Deus. Essa mudança do verbo de ser para conter é algo que parece inofensivo para quem não estuda teologia, mas para quem tem conhecimento teológico,
É uma mudança que dá uma percepção de que a igreja ou a instituição ela está indo por um caminho chamado de liberalismo teológico. Liberalismo teológico é um termo utilizado por pessoas que têm uma opção de interpretação das escrituras através do método histórico crítico, tá? Se vocês quiserem pesquisar isso depois, beleza, mas a gente chama de liberalismo teológico. E uma das características do liberalismo teológico é ele partir de uma premissa que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E quando eles dizem isso, que aliás isso vai servir de base para essa circular 168, quando eu for falar sobre ela, é o seguinte, quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ou quando a gente diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, a gente não está dizendo de qualquer Bíblia, por exemplo. Eu tenho uma Bíblia aqui no meu escritório. Por exemplo, eu peguei essa Bíblia aqui, certo? Eu não estou dizendo que essa tradução da Bíblia é ou contém a palavra de Deus. A gente está dizendo dos autógrafos originais mesmo. A gente está dizendo da Bíblia como os originais da Escritura. Então, isso daí vai ficar mais claro daqui a pouco, quando eu entrar na circular, que eu vou falar sobre isso daí, que vai ficar bem mais tranquilo para vocês, para quem não entendeu isso daí. Bom, é o seguinte, então, o que eles entendem? A teologia liberal entende que é o seguinte, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu, sei lá, a carta aos Coríntios. Aí tem alguma passagem lá que eles discordam, de repente, do apóstolo Paulo. Eles, não, é porque o apóstolo Paulo, nessa parte aqui, ele errou. Ele não estava inspirado por Deus, porque essa parte ele estava representando a humanidade dele. Então ele está querendo dizer o seguinte, que na mensagem que é passada, uma parte daquela mensagem está contaminada com ideias do mensageiro, ou seja, do apóstolo que escreveu, ou seja, da pessoa que redigiu, que pesquisou, por exemplo, Lucas, Pedro, Paulo, eles colocaram ideias próprias deles que não são ideias advindas de inspiração divina e, portanto, eles dizem a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, dentro daquele rol de coisas escritas, alguma parte dela é palavra de Deus. A outra parte é palavra de homem. É eles, com o entendimento deles, que botaram lá dentro. Bom, quem entende que a Bíblia é palavra de Deus, a gente entende que a mensagem toda, ela chegou deste jeito porque foi o jeito que o Espírito Santo guiou todos os escritores para que a mensagem fosse feita daquela maneira. Então a mensagem é fidedigna. Então no que isso implica? Implica que a mensagem a gente vai entender ela como infalível, como nossa única guia de fé e doutrina. Ponto final, entendeu? Então como a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando eu digo palavra de Deus, eu estou dizendo do conteúdo das cartas, do conteúdo dos salmos, do conteúdo... Eu não estou dizendo, por exemplo, não sei se você já viu na sua Bíblia, mas tem título. Aquele título, aquilo não é inspirado. É quem traduziu a Bíblia que botou aquele título. Eu estou dizendo do conteúdo da mensagem. Então, quando a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente entende que essa mensagem, como um todo, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, quando você vai para essa ideia de a Bíblia apenas conter, isso para quem estuda teologia fala assim, essa igreja, ela é uma igreja de filosofia liberal, entendeu? Ela não é uma igreja calcada nas escrituras, calcada assim digamos, na ortodoxia cristã. Não, ela não é. Ela é uma igreja de viés liberal. E é exatamente por causa disso que ele está perguntando. Mas assim, como é congregação, a explicação é mais ridícula ainda, porque na verdade eu acredito sinceramente que quem fez essa mudança nem sabia disso, entendeu? Nem sabe disso daí. A explicação da Bíblia ser e conter é ridícula a princípio, ou seja, quando eles fizeram essa mudança e quando foi questionada essa mudança, as primeiras respostas foram ridículas. E
essa resposta que produziram de maneira orgânica, de maneira institucional, pensado, é mais ridículo ainda, e a gente vai chegar lá. Então, só para que vocês entendam o contexto e o porquê que ele está perguntando isso. Não, não, nada disso. Esse é o problema, né? Pegam pedacinhos e mais pedacinhos e faz uma bola de neve. Mas, Marcelo, isso aqui é um ancião. Isso aqui não é uma pessoa qualquer, então, é um ancião. É um ancião que também... E pega pedacinhos e tal e faz uma bola de neve. Eu quero saber que pedacinho, entendeu? Que pedacinho? O negócio ali tá claro. Isso daí foi uma mudança nos ensinamentos da igreja. Ele fez uma bola de neve com essa palavrinha aí. Se o ancião faz uma bola de neve, você imagina quem está aqui fora. Então, exatamente. Então, vamos lá. Primeiro ponto de doutrina está escrito assim, eu não vou ler todo, claro, para ganhar tempo. Nós cremos na inteira Bíblia. Então, aí já está dizendo que nós cremos na inteira Bíblia. Já começa aí, tá? Então, acho que isso já está respondido. Isso não está respondido, porque nós cremos na inteira Bíblia como contendo. Pronto, esse é um problema. O problema é, na verdade, é uma frase que é uma frase... Até seria assim, do ponto de vista do português, seria uma frase esquisita, porque eu creio na inteira como contendo. Então, quer dizer, você crê na inteira que tem uma parte. É isso que está escrito ali, entendeu? O que está escrito no português é isso. Mas vamos ver o que ele vai falar. Agora, continuando lendo, aqui, ó. E aceitamos lá como contendo, não é contém, é contendo. Já muda também o sentido aí, tá? Porque a palavra que está no gerúndio está em ação, ou seja, a infalível palavra de Deus. Então, desculpa, irmãos, mas é muito ridículo isso. E é justamente isso que ele está falando, é o conteúdo da Circular 168 que eu já vou ler aqui para vocês. Então, qual que é a ideia deles? A ideia deles é o seguinte: olha só, observe, o verbo foi colocado no gerúndio. Para quem não sabe, gerúndio é todo verbo que termina em NDO, certo? Da ideia de continuidade de ação, que eu já vou entrar nesse quesito aí. Então ele diz assim, não, quando a gente diz assim, nós cremos na inteira Bíblia como contendo, observe, eles não colocaram como contém, mas como contendo, até porque não dava para colocar como contém, porque ele teria que reformular a frase toda, que ficaria sem sentido. Nós cremos na inteira Bíblia como contém palavra de Deus, não faz sentido a frase, entendeu? Então, o verbo ali você tem que flexionar de acordo com toda a frase para que tenha sentido, né? Assim, bom, mas beleza, vamos lá. As duas formas estão corretas, não é que está errado. Aí só tem o detalhamento. É que você não estuda teologia liberal, porque a teologia liberal... Exatamente. Chega a ser engraçado. Infelizmente eu não vou compartilhar o vídeo aqui, mas a cara do pastor é muito engraçada. Ele, não, as duas formas estão corretas. O pastor está assim olhando desacreditado no que ele está falando. Ele está dizendo em outras palavras, sim, para você que é ignorante, significa a mesma coisa. É o que ele quer dizer isso. Para você que é ignorante bíblico, ignorante teológico, realmente é a mesma coisa, entendeu? Você não vai enxergar a diferença nisso. Você não sabe que tem um ramo inteirinho da teologia que defende esta palavrinha conter com a intenção de descaracterizar a Bíblia como palavra de Deus. Bah, vamos lá, mas esperar o quê, né? Liberal. Esse é o problema de não estudar teologia e depois for tentar escrever teologia. Porque a gente tem... Paulo disse assim, se comer carne escandaliza meu irmão, eu vou comer alface. O que acontece? Esse texto, essa ideia da Bíblia conter a palavra, não é uma coisa ortodoxa. A minha denominação, o ano passado, inclusive neste canal, há vários vídeos de eu descendo a lenha sobre isso, nesta problemática, a minha denominação tentou colocar essa palavra conter no credo da Igreja Batista. Não sei se você sabia disso, Marcelo. Estou te contando aqui para ti. Okay. Os pastores de todo o Brasil se reuniram, as associações, e falaram para a Convenção Geral da Igreja Batista. Olha, se vocês colocarem isso, essa palavra que a Bíblia contém a
a palavra e não é a palavra no credo, Olha que beleza. Aliás, isso daqui serve até como exemplo. Tá vendo? Quando você faz parte de uma igreja que preza pelas escrituras, é muito diferente. Não é qualquer pessoa que chega lá, não. Deus me revelou que a partir de hoje a Bíblia contém a palavra de Deus. Todo mundo fala, ah, amém. Não acontece isso. Se a pessoa vem com um negócio, uma novidade que não está nas escrituras, as pessoas vão contra e acabou. Não interessa quem falou, ninguém ali está falando inspirado pelo Espírito Santo. Sua fala não é infalível, então, portanto, você está errado. E aí a pessoa pega a Bíblia, rebate, você vê a diferença que é. Aliás, isso daí é um negócio até legal da gente destacar aqui, né? Mas vamos lá. As nossas associações vão se desligar da convenção geral. E não é a palavra. Se vocês colocarem isso, essa palavra, que a Bíblia contém a palavra e não é a palavra no credo, as nossas associações vão se desligar da convenção geral. E a convenção dissolveu essa comissão que queria mudar o credo. O que vocês fizeram aqui agora, ao colocar essa palavra conter, talvez inconscientemente, vocês abriram a brecha para a teologia liberal e usaram uma terminologia que, ainda que não foi intenção de quem fez o texto, ele abriu a brecha para isso. Você está entendendo a nossa preocupação? Não, E deixa eu só voltar um pouquinho. Então, essa é uma preocupação. Por quê? Porque ele conhece escritura, ele conhece teologia, ele sabe o que significa você mudar um ser para um conter. E esse conter, quer dizer, a próxima pergunta vai ser assim, beleza, se a Bíblia contém, que parte da Bíblia que não é a palavra de Deus? Vamos começar a retalhar a Bíblia aqui? Bom, então vamos pegar lá, vamos pegar na carta aos Romanos. Bom, no capítulo 1 eu gosto, do capítulo 2 eu gosto, do 3 não. O 3 não é a palavra de Deus, o 4 eu gosto, o 5 também, o 6, a metade dele é legal, a outra metade não, arranca também, entendeu? É esse, o problema é esse. Entendeu? O problema é esse, de você ter essa interpretação não ortodoxa das escrituras. Só que eu vou dar aqui o benefício da dúvida. Na minha opinião, digamos assim, aquela cúpula que definiu isso, escreveu essa circular, eles são tão ignorantes que eu acho que isso não passou pela cabeça deles. Isso é um benefício da dúvida que eu dou. Eu acredito que, isso é uma opinião minha, assim, eu acredito sem base nenhuma, só por acreditar mesmo, que eles não sabiam o que estavam fazendo, entendeu? Que na verdade a justificativa deles é mais ridícula do que a gente poderia imaginar, que eles teologicamente chegaram numa conclusão dessa. Não, simplesmente deu na cabeça de um lá, achou uma justificativa meio besta, que eu vou falar dessa justificativa aí mais pra frente, e acabou-se. E aí ficou, entendeu? Pra mim é mais isso. Mas eu não posso bater o martelo. Não sei se realmente foi uma coisa pensada, entendeu? Mas vamos lá. De quem fez o texto, ele abriu a brecha para isso. Você está entendendo a nossa preocupação? Não, eu tô. Só que engraçado assim, teologia liberal, ou seja, uma sistematização criada por um grupo, onde um outro grupo não é isso. Tipo não, Marcelo, estuda antes de falar, pelo amor de Deus, não fale isso. Não é isso. Nossa, é ridículo. É que o Marcelo é muito ignorante, mas é porque aqui, ó, só para vocês terem o contexto disso, quem quiser depois assista isso daí, que é uma aula do que não fazer. Ele está indo contra o estudo sistemático das escrituras desde algumas perguntas atrás. Ele está vendo, olha só, isso daí prova meu ponto. Sistematização, é um estudo sistemático. E não, a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente não faz estudo sistemático. E ele não sabe nem o que é estudo sistemático. Quando ele descobriu o que era estudo, o que é, porque o pastor, eu acho que é agora que ele vai explicar para ele o que é estudo sistemático, aí ele vai, então peraí, então a circular 168 é o estudo sistemático da CCB. E aí é mais engraçado, por quê? Porque você vai ver que é um estudo sistemático péssimo, mas é um estudo sistemático, querendo ou não, né? Estudo sistemático, em resumo, é você ter você quer estudar um tema. Vou estudar sobre o Espírito Santo. Aliás, chama pneumatologia dentro da teologia, tá? E aí você vai fazer o quê?
você vai pegar todos os textos da Bíblia que falam sobre o Espírito Santo e você vai montar uma descrição de o que é o Espírito Santo nas Escrituras, quais as características, é uma pessoa, não é uma pessoa, como que o Espírito Santo opera, Então, você vai descrever isso de maneira organizada. O estudo sistemático não é uma ideia da cabeça da pessoa. Você tem diversos estudos sistemáticos. Tem estudo sistemático bom e estudo sistemático ruim, mas para você se contrapor a um estudo sistemático, você tem que fazer outro. E tem que dizer, não, nesse ponto você está errado, por quê? Porque esse verso aqui está dizendo outra coisa. Por quê? Uma vez que você acha todos esses versos, você precisa fazer uma exegese de cada verso para entender o que está querendo dizer e aí sim montar o estudo sistemático. O problema está na exegese. Pode fazer uma exegese ruim e aí dá uma outra interpretação, entendeu? Esse que é o problema. O problema não é estudo sistemático. Estudo sistemático é excelente. Cristo fez estudo sistemático. Quando Cristo começou no caminho de Emaús e começou a dizer para os dois que estavam no caminho de Emaús tudo que se falava dele, começando por Moisés, é um estudo sistemático. Ele estava mostrando a cristologia dentro das escrituras, ponto, entendeu? Então, é assim, é ridículo, né? Mas vamos lá. Não é isso. Não, Marcelo, estudante de falar, pelo amor de Deus, não fale isso. Não é isso, João. A minha audiência aqui é muito gabaritada, não fale isso para eles, você pega mal para você. Eu estou te dando um conselho, ó. Quando você for fazer algumas definições, estude a definição antes. Flávio, tá bom, eu posso então continuar sem cortar? Pode. Vamos lá então, obrigado. Esse é o problema, é que o Marcelo acha que ele tem razão, né? Ele acha que ele tá ele é o... Que isso? Ele tá me interrompendo aqui porque eu estou querendo dizer a verdade? Rapaz, é porque ele não entende o tamanho da bobagem que ele tá fazendo. Na verdade, o pastor aqui, Martinez, ele tava ajudando o Marcelo, não deixando com que ele falasse, entendeu? Aliás, ele deveria ter deixado falar, porque aí é matéria para mais de um ano de vídeo. Antes. Flávio, tá bom, eu posso então continuar sem cortar? Pode. Vamos lá então, obrigado. Então, quando a gente fala da teologia, você vê que é um grupo que ela ensina de uma maneira, com uma linha de raciocínio daquela forma, e tem um outro grupo que ensina de uma outra maneira. Isso daí não tem como negar. A gente pode pegar diversas denominações que, utilizando da teologia, também fala dessa maneira. Como também existe eruditos que acham que está certo e eruditos que acham que estão errados. Entendeu? Então, é simplesmente isso. Agora nós entendemos, agora eu vou falar o que a congregação entende, o que nós entendemos. Nós entendemos que as... Então, tá vendo? É nessa parte que eu tô dizendo. Vou falar o que a congregação entende, o que nós entendemos. Esse nós, cara pálida, quem pode dizer isso é um representante legal da instituição. Não uma pessoa que nem... sei lá, que nem porteiro né? Porque no caso dele, ele não tem nenhuma representação. Mas ok, ele quis pagar esse papelão aí, tá tudo certo. Vou falar o que a congregação entende, o que nós entendemos. Nós entendemos que as duas posições estão corretas, tá? O contendo, que não é contém, é claro, o contendo, ele é um gerúndio, ou seja, ele está demonstrando que a palavra de Deus, ela está sempre agindo. É uma forma de você detalhar a situação de quê? Vamos lá. Um ateu disse assim para mim, isso daí faz anos, tá? O ateu, ele chegou e falou assim para mim, você... Isso é ridículo. Sabe por que é ridículo? E aqui eu já vou dizer a primeira coisa porque isso é ridículo, que é o seguinte, eu vou ler aqui 168, a gente vai em cima dele, mas é o seguinte, quando... primeiro que eles fizeram essa alteração no primeiro tópico, no primeiro ponto de doutrina, não informaram para ninguém isso daí. Isso veio, como a maioria esmagadora é ignorante, também leu. Aliás, os que leram não viram diferença nenhuma. E a maioria nem leu, nem sabia que isso daí mudou. Então, justamente por essa questão da teologia liberal, a congregação começou a apanhar muito. E aí, foram perguntar para alguns anciães, e aí, por que vocês mudaram? Bom, tem áudio. Aliás, vai no canal do Josafá, coloca lá Hélio Bianco falando do primeiro ponto de doutrina. O Hélio Bianco tem um
um áudio dele divulgado aí nas redes sociais. Eu já recebi no meu WhatsApp, tem lá no canal do Josafá, tem em diversos lugares que ele estava respondendo essa pergunta e dizendo que, aliás, o Hélio, se até onde eu sei, ele faz parte desses mais antigos, entendeu? Então, com certeza ele participou de tudo isso, ele não era alheio àquilo que estava acontecendo. Eu posso supor exatamente isso, que ele não era nem um pouco alheio, porque ele faz parte ali do conselho. E aí ele disse que a Bíblia contém a palavra de Deus, por quê? Por causa que dentro das escrituras tem falas do diabo, por exemplo. Então, quando o diabo, sei lá, vai falar com Deus sobre tentar Jó, por exemplo, ali ele diz assim, isso daí não pode ser palavra de Deus, isso é palavra do diabo. Quando os homens falam, palavra de homem. O problema é que nesse raciocínio, palavra de Deus, se ele fosse criar uma Bíblia só como palavra de Deus, ele teria que criar uma Bíblia de umas 3 ou 4 páginas. Ia ter lá Deus falando no princípio, entendeu? Algumas coisas falando com Adão, depois ia pular aí séculos e séculos, ia vir no Novo Testamento, Cristo falando algumas coisinhas e acabou-se. A Bíblia seria isso, entendeu? Se esse fosse o raciocínio. Então, e outra coisa, não foi só ele, teve um outro ancião, se eu não me engano, o ancião, esqueci o nome dele, que ele estava pregando, que é um Marquisete, se eu não me engano, também tem lá no canal do Josafá, no do Fernando, eu não sei se tem, mas no Marquisete, ele fazendo a pregação e dizendo, numa pregação pública, explícita, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque na Bíblia contém palavra, por exemplo, do diabo, entendeu? De anjo, de homens. Então, a explicação, o que eles fizeram era para isso, era essa a ideia. Por isso que eu digo, por isso que eu dou o benefício da dúvida. Para mim, eles não fizeram aquilo na intenção de se tornar uma igreja de teologia liberal, porque a teologia lá é zero, entendeu? Muito menos liberal. Até para a pessoa ser um teólogo liberal, ele tem que estudar muito, entendeu? Ele tem que estudar muito. E ali a teologia é zero. Então, portanto, eu não acredito que foi esse o caminho, entendeu? Foi um motivo muito mais simples, que foi exatamente esse pensamento. Por quê? Porque eles não entendem a definição da Bíblia ser a palavra de Deus. A Bíblia... Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus por um motivo. Por quê? Porque a gente entende que a mensagem, ela chegou, igual eu disse já, chegou para nós do jeito que está. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que inspirou os homens para escrever daquela maneira. É isso, a mensagem como um todo, não são as falas das pessoas, entendeu? Então é isso, mas ele vai explicar mais um pouquinho aqui para eu poder pegar aqui o ensinamento. Evangélico sou. Tá. E a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu falei, é a palavra de Deus. Ah, então tudo que está lá na palavra de Deus é a palavra de Deus? Eu falei, é a palavra de Deus. Ah, então lá o ímpio xingando Deus, não sei o quê, é a palavra de Deus? Eu falei, não, peraí, aí é o registro da ação de um ímpio. Esse registro é a palavra de Deus. Então são esses tipos de detalhamento que foi preocupado porque também tinha isso daí é uma inverdade. Como assim? Esse tipo de detalhamento foi o que foi preocupado? Esquece isso, não é isso que estão explicando. Bom, vamos lá. Essa dúvida, né? Então eu não posso falar que o ímpio ali falando, blasfemando, criticando é a palavra de Deus, sabendo-se que nós cremos na inteira Bíblia. Então, quem fez esse conteúdo aqui estava pensando dessa maneira, é isso? Quem fez esse conteúdo, ele estava procurando detalhar, entendeu? A palavra de Deus para ela ter um significado mais amplo. Ou seja, então quando a gente fala dessa... Então é engraçado, né? Ele fala com uma certeza como se ele estivesse lá na sala, na definição disso, contrariando inclusive os anciãos que estiveram lá, entendeu? Maneira, usando a palavra conter, nós estamos ali informando se a fala que está ocorrendo ali é uma fala falível ou infalível.
Porque se eu falar que é a palavra de Deus... Há coisas falíveis na Bíblia, é isso? Olha, tá vendo? Quanto mais ele explica, mais ele se enrola. Porque essa que é o problema. Porque como ele diz assim, opa, peraí, então o contendo é pra gente dizer que algumas coisas ali são falíveis, algumas coisas infalíveis. Aí, opa, peraí, tem coisa infalível na Bíblia? Você vê, quanto mais fala, mais se enrola. Entendeu? Ele tá querendo defender o indefensável e para isso ele vai se enrolando cada vez mais. Entendeu? Cada vez mais. Vamos ver. Porque se eu falar que é a palavra de Deus... Há coisas falíveis na Bíblia, é isso? Infalíveis, que é a fala do ímpio. A atitude do ímpio. É que, Marcelo, aí que tá... Você vê, há coisas falíveis na Bíblia? Não. Infalível. A fala do ímpio é infalível. Opa, peraí. Não era o que ele estava dizendo. É que eu tô dizendo, toda vez que o pastor ele interrompe ele, ajuda ele. Porque se ele deixasse ele concluir a frase como um todo, você ia ver que ia ser um acidente geral, entendeu? Mas o pastor ali é bonzinho demais, viu? Do ímpio. A atitude do ímpio. É que, Marcelo, aí que tá a importância aí que tá a importância da teologia, porque quando nós dizemos que toda a palavra de Deus ela é a palavra infalível, que todo aquele registro é infalível. Então, quando Deus registra o diabo falando, é porque ele quer que nós saibamos como é que o diabo age. Quando ele registra o homem falando, é porque ele quer mostrar como é a criatura humana. E quando tem Deus falando, e os anjos falando, e Jesus falando, é porque ele quer que nós entendamos o que está sendo falado. Agora, todo registro, inclusive das falas do diabo e do homem, é a palavra de Deus. Aí que está a problemática. Perfeito. Então, é a palavra de Deus. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o texto lá atrás, do primeiro credo, estava perfeito. Eu lamento que vocês mexeram numa coisa que não havia necessidade de mexer. Minha opinião, tá? Estava perfeito. Se eu fosse membro da congregação, eu votaria contra. Eu não sei como é que os irmãos votaram a favor disso. Então, aqui, de novo, esse que é um negócio interessante de um pastor ele não entender como funciona a congregação. Ninguém votou nisso. Porque a ideia que tem por trás dessa coisa, ele é um pastor batista. Então, na igreja batista, quando você vai mudar alguma coisa em relação ao credo, você tem que apresentar isso aos membros da igreja, aos membros, às pessoas que se congregam lá efetivamente, porque as pessoas lá são membros, elas assinam, elas aprovam, as pessoas, elas têm essa participação ativa na igreja. Então, se o pastor quisesse fazer esse tipo de mudança, ele teria que, primeiro, dizer que ia fazer, explicar o porquê que ia fazer, submeter a votação, o pessoal votar. Ele disse assim, se eu fosse membro, votaria contra. Que ele não sabe que lá não tem membro, lá tem frequentador. Membro é cúpula, e a cúpula dos anciãos mais antigo. É só esses, entendeu? E ali dentro funciona um sistema hierarquizado, entendeu? Então esse tipo de coisa então, esse é o problema dele, não saber como funciona, entendeu? Ele acha que funciona igual na igreja batista. Eu votaria contra. Eu não sei como é que os irmãos votaram a favor disso. Olha, na minha opinião, eu acho que foi até mais interessante detalhar essas opções, porque agora você tem como também demonstrar e explicar de uma forma mais clara o que é o registro e o que é o homem. Rolando Lero aí. Na verdade... É engraçado, porque ele disse, não disse nada. Pega a sua fala dele e vocês vão ver que ele falou e não falou nada. Ali falando. Então veja que a Congregação Cristã no Brasil, ela apenas enfatizava o registro da mensagem. Agora ela também passa a focar na mensagem do registro. Então veja que são dois eixos teológicos. O pastor até já ignorou aí. Entendeu? Então, uma coisa é eu simplesmente... ó, coisa básica. O copo é o copo. Sim. O copo contém água é outra coisa. É isso que é o problema, entendeu? Porque algumas pessoas podem pegar a tese da teologia liberal. Veja, o que eu estou te falando não é maldade. Eu estou dando uma dica. Se eu pudesse falar aos líderes lá do Brasil, eu dizer, gente, essa pequena palavra que vocês não tiveram a intenção de desvirtuar a palavra de Deus, dá base para os teólogos liberais.
Só Tá isso. vendo? E ele tá sendo bonzinho aqui, ele tá de novo dando benefício da dúvida. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, ou eu pelo menos espero que vocês fizeram isso por ignorância mesmo, ignorância completa. Você não sabe o que quer dizer isso daí, entendeu? Isso.